Meus irmãos, abram suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 3. Amém? Obrigado. 2 Pedro 2, a partir do 1, diz assim: No passado surgirão falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os seus caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pode se assentar. Amém? Irmãos, qual é a natureza, o caráter dessa mensagem de hoje? Porque Jesus, como ele diz em João 10, ele é a porta, e nós entramos por ele. E a partir desse momento que nós entramos nesse aprisco dele, ele se torna o nosso sumo pastor. E como sumo pastor, Jesus quer cuidar de nós. Ele não quer só abençoar. Veja bem, ele quer te abençoar. Ele não quer só te salvar e te largar aqui à deriva até o dia que ele voltar. Mas ele quer cuidar de você até lá. Amém? É assim que Deus fez com o povo quando Deus tirou o povo do Egito e levou para Israel. Deus não falou assim com o povo lá no Egito: olha, Moisés, pede Faraó para libertar o meu povo, e vocês vão trilhar aí pelo deserto até chegar lá em Canaã. Porém, no deserto, cada um se vira. Não é assim. Deus no deserto, ele cuidou do seu povo. Deus no deserto, ele cuidou do seu povo, e Deus quer cuidar de nós. E uma forma de Deus cuidar de nós, e todo pai estabelece a mesma dinâmica com seus filhos, é cuidado com quem você anda, cuidado quem você ouve, desde pequenininho. Na verdade, hoje é o meu maior desespero. Eu com meus filhos, que ainda é muito novinho, não tem ainda essa capacidade de discernir muita coisa, mas já entende algumas coisas. Eu ensino em casa, chega na rua, ele ouve coisas erradas, e aí causa um prejuízo muito grande na vida dele, porque até a gente descobrir, a gente identificar, diagnosticar e remediar aquilo, é um prejuízo muito grande. E Deus quer cuidar de nós a partir disso. E Jesus garantiu que ia ter quem? Falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, pastores e mestres, porém falsos. Não sou eu que estou dizendo, não é eu que, pela minha experiência como pastor, olhei para o mundo e falei assim: é chuva? Só vento? Eu ia falar que eu ia falar que eu era falso profeta. Robinho pulou, né? Pode perder a piada dessa, Robinho? Não pode perder. Jeová, onde é que eu estava, Senhor? O que eu estava falando? Hoje eu estou velho, eu não posso parar assim, não. Isso, não é, obrigado. Não é a minha observação para o mundo. Não é eu olhando assim para o mundo, e não é alguém que olhou, foi o próprio Senhor Jesus Cristo, e ele disse isso em Mateus 7, gente, do Mateus 5, 6 e 7, é o que a gente compreende ser uma das partes mais importantes da Bíblia, se não for a parte mais importante, chamado Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Ali Jesus estabelece todo o seu princípio de reino. Há alguns teólogos Billy Graham dizia que se toda a Bíblia for destruída e for extinguida da terra e sobrar só o Sermão do Monte, dá para a gente ser salvo com ele. Dá para a gente ser salvo. Então Jesus, em Mateus 7, falou assim: vai ter.
E para sermos uma igreja saudável, que é uma das nossas metas como igreja Missão Ágape, não é só tamanho, porque a gente pensa também, claro, se a gente acredita na mensagem, a gente pensa no tamanho da igreja, mas não é só isso, mas como principal é crescer, mas crescer de forma saudável. E para você que está ouvindo aqui, para toda a igreja, uma das coisas principais que você tem que prestar atenção hoje é em quem você ouve, é em quem você dá ouvidos. O ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. É uma atribuição que a gente coloca muito bem a Satanás, e a carapuça serve certinho, mas quando Jesus está dizendo isso, Jesus está falando dos falsos pastores, dos falsos mestres. Então, a gente para crescer, você para crescer, você precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque a internet trouxe grandes homens de Deus. Billy Graham, por exemplo, eu só conheceria se fosse um documentário que eu vi na Amazon. Eu vi um documentário na Amazon, do Billy Graham, um dos homens maiores assim da fé que já pisou nessa terra, e contemporâneo. Ele morreu em 2018, é do nosso tempo, não é aquelas histórias daqueles homens do século passado, não, um cara que até poucos dias estava vivo, Billy Graham, pastor dos Estados Unidos. Então trouxe conhecimento dessa forma para a gente, mas também trouxe muita porcaria junto. Então, o que adianta? Você pensa, se coloca como pastor de uma igreja, porque é assim, gente, nós faz o trem para ser sério. Se for para vacalhar, fazer outra coisa, eu e Robinho, nós caçamos outra coisa para fazer. Então, nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade, de vez em quando, pesa sobre as costas. E um do desespero que dá é o seguinte: a gente se esforça para trazer uma verdade. Mas, uma hora depois, você pega seu celular e quem está escutando? A gente ora por isso fala assim: Deus, dá um filtro para cada irmão da nossa igreja. Dá capacidade para cada irmão da nossa igreja discernir aquilo que é verdade, aquilo que é palavra de Deus, aquilo que frutifica, aquilo que é verdade, aquilo que transforma o coração, e não somente coisas, palavras vãs, filosofias vãs, que não vão levar as pessoas em uma, e fica tratando câncer com dipirona, que hoje é um dos maiores prejuízos que o falso mestre, o falso pastor, mais uma vez, não é eu que estou dizendo, Jesus, a questão seguinte: são doutrinas, são palavras que não curam, não mudam, não restauram ninguém. É apenas dipirona em gota para quem está em estado terminal, já está quase morto. Sabe que Jesus disse em Mateus 7,15? São lobos vestidos de pele de ovelha. Ou seja, parece uma coisa, parece ser uma coisa, mas não é. No livro de Apocalipse, preste atenção, quando João descreve o fim dos tempos, o fim de todas as coisas, Satanás, ele tenta imitar Deus na trindade. Como Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, Satanás, no fim dos tempos, ele quer estabelecer algo parecido, um plano diabólico, que é o dragão. Lá no livro de Apocalipse nos mostra isso, a partir do capítulo 6. É Satanás, o dragão, tem a besta que sai do mar, que é o anticristo, e a besta que sai da terra. Então são três. Ele tenta fazer essa trindade do mal. E essa trindade do mal, a besta que sai da terra, João diz: então eu vi a besta que saía da terra com 2 chifres, 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Ele está trazendo de uma forma alegórica, ilustrando a figura do falso profeta. Nos últimos tempos, esse homem, um homem mesmo, não é aqui João coloca de uma forma alegórica, mas Paulo em Tessalonicenses fala que é o homem da iniquidade. Esse homem virá e ele fala, ele tem a aparência de um cordeiro, mas fala como um dragão. Ou seja, a aparência dele é muito boa, mas as palavras dele são malditas. As palavras dele trazem um prejuízo muito grande. Então a gente precisa, primeira coisa que a gente precisa entender para a gente receber esse filtro celestial, para a gente ter uma fé saudável, para a gente caminhar em verdade, para a gente estar preparado para as lutas. Porque de repente você pode falar assim: Elvis, isso não tem validade nenhuma, esses falsos profetas, para mim explode todo mundo, para mim morre todo mundo, mas tem impacto diretamente na sua vida.
Porque um dos maiores prejuízos é o despreparo que isso traz para a sua vida, e quando chega às lutas, aí que vem um problema. Porque se nós temos uma doutrina, se Jesus nos deixou uma palavra, uma verdade que nos liberta, uma verdade que nos fortalece, uma verdade que nos faz crescer de fé em fé, de glória em glória, uma verdade que nos amadurece, nos dias que vem uma tribulação sobre a nossa vida, nos dias que vem as lutas, nós estamos despreparados para ela. Então é necessário que você entenda que existe falso e você está exposto a esses falsos homens com suas falsas doutrinas. Só que eles parecem ser uma coisa boa. Jesus disse: são lobos vestidos em peles de ovelha. E hoje essa pele de ovelha é muito difícil de identificar. É muito difícil de identificar. Porque nós temos aqueles que é mais fácil de identificar. Nós temos um que usa um chapéu, um que construiu um templo. Esses são fáceis, porque está muito na cara. Esses até os do mundo olham e falam assim: eles não estão falando um trem errado, não, gente. Eu não sou crente, não, mas eu estou desconfiado que vender feijão e vender lenço sujo de sangue, eu estou desconfiado. Gente do mundo, gente que não é da fé, pessoas que não têm um contato com a palavra, olha para isso e fala assim: tem que ter um trem errado. Não pode estar certo. Só que tem uns que não. Tem uns que usam óculosinho do Harry Potter, fala bonito, com luzes, com fundo, e fica difícil de identificar. Então Jesus disse: parece, mas não é. E eles, uma coisa para que você possa entender, de repente você tem uma mente muito inocente nesse sentido, mas eles não são inocentes. De repente você, como forma de piedade, como uma forma de piedade errada, você quer, de repente, falar assim: não, mas Paulo diz que não importa que seja por avareza, o importa é o que pregue o evangelho. De repente, você com esses versículos distorcidos, e para se mostrar um pouco mais piedoso do que os outros, você diz: não, está tudo bem, não importa, o importa é que eles estão ganhando para Jesus. Mas preste atenção, no texto que nós lemos, diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão, tem alguma coisa que não seja intencional aqui? Está parecendo que é sem querer? Introduzirão secretamente heresias destruidoras. Então é intencional. Não há aqui uma inocência. E eu não estou falando, irmão, sabe a distinção de um homem que tropeçou na vida, de um pastor que errou, de um pastor que às vezes não compreendeu o que realmente o sentido do texto estava dizendo. Eu não estou falando desse tipo de pessoa. Eu não estou falando daquele homem de Deus que, como qualquer um de nós aqui, está sujeito, um dia errou. Um dia eu estava na praça brincando com a minha menina tinha 4 anos de idade, um cara com uma moto, dentro da praça. Na praça, é uma praça, né? Não tem rua dentro da praça, só em volta da praça. Ele dentro da praça, mais uma vez você entender, ele dentro da praça, ele empinando com a moto de uma roda, ele quase pega a minha menina. Meu irmão, nesse dia Satanás pegou a corja dele e falou assim: vamos embora que o bicho vai pegar. Porque assim, eu perdi a cabeça. Minha menina de 4 anos quase foi atropelada por um cara dentro da praça. Então, de repente, você me viu naquele dia, você falou assim: não, eu sei desse pastor, ele é um pastor ele perde a cabeça meio à toa. Eu não estou falando dessa situação, estou citando um exemplo meu para você entender. Eu sei que se você parar meio segundo aí, você vai lembrar dos seus também. Eu não estou falando desse tipo de pessoa, eu não estou falando de uma pessoa que interpretou um texto às vezes errado. Eu estou falando desses que secretamente introduzem as suas heresias, chegando a negar o soberano. Eu estou falando de intencionalidade. Eu estou falando de gente que faz de caso pensado, como o texto diz, por ganância e por outros motivos, negam a fé e introduzem heresias. Ô irmão, por dinheiro, você não sabe o que as pessoas é capaz de fazer por dinheiro. Ah, mas eles vão
introduzir heresias por diante. Sim, o texto diz chegando a negar o soberano. O texto que nós lemos, chegando a negar o soberano. O que é negar? Negar a Deus. Às vezes, a gente pensa assim, negar a Deus seria só falar assim, não, Deus não existe. Mas existem várias formas de negar a Deus, e uma delas, por exemplo, é receber a glória que é dele para você. Esses homens fazem isso. Qual uma forma de negar a Deus? É negar a sua verdade. Negar a sua verdade é negá-lo. Negar as palavras de Jesus é negar Jesus. Receber a glória dele é negar a ele. Achar que tem posição elevada sobre a igreja, que manda na igreja, que é dono da igreja, ou é que é um artista de uma forma, um popstar da igreja, recebendo a glória, os aplausos, recebendo a atribuição de cura, oração, é negar o soberano. É negar o soberano. Você acha que negar o soberano é assim? Se os caras introduzem heresias secretas, se eles manipulam a verdade, você concorda comigo que o texto no versículo 1 fala que eles introduzem secretamente heresias, eles manipulam a verdade. Você entende que para manipular a verdade, você tem que dominar a verdade? Você entende que para você construir uma mentira muito boa, você tem que saber da verdade certa? Já viu como advogado faz? Advogado senta com um cara, cometeu um crime, uma mulher, um homem cometeu um crime, fala assim, me conta toda, não me esconde nada, eu quero saber toda a verdade. A partir de todo, ele munido de todos os detalhes, ele manipula a verdade para tentar conseguir algum resultado. É isso que os falsos mestres e os falsos profetas sabem. Eles detêm a verdade, sabem muito bem, sabem todas as doutrinas, sabem todas as artimanhas teológicas, todas as saídas teológicas, entendem sobre tudo e manipulam elas, introduzem secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano. E sabe por quê, muitas das vezes, que acontece isso? Uns por ganância, outros por metodologia. Há uma forma de negar a Cristo, negar o soberano. Uma forma de negar o soberano, como eu disse, é negá-lo à verdade, é negar a verdade dele. E muitos desses homens não acreditam na verdade, ou não acham que a verdade de Cristo é suficiente, ou seja, não acham que o Evangelho é suficiente. Essa é uma igreja de Cristo, onde Cristo deixou o seu Evangelho. Toda e qualquer dúvida, toda e qualquer solução, toda e qualquer transformação verdadeira, toda e qualquer resposta nesse mundo está aqui, na palavra de Deus, está no Evangelho. Ela é a fonte de todo o saber, é a palavra de Deus. Não existe metodologia, não existe nada do que eu possa fazer, acrescentar, mudar, distorcer, editar, para que você possa ser transformado. Só a verdade pura e simples do Evangelho. Eles acham que o puro Evangelho não é o suficiente. Por ganância, por querer templos cheios, por querer lugares cheios, em troca disso, em detrimento disso, edita o Evangelho. É o Evangelho mais a psicologia, é o Evangelho mais o coach, é o Evangelho mais oratória, é o Evangelho mais qualquer coisa. Não o Evangelho puro e simples. Não o Evangelho puro e simples. Você precisa entender que se alguém que você entregou seus ouvidos um dia, trouxe uma palavra para você que não fosse o puro e simples Evangelho, ela não mudou nada em sua vida. Te deixou um pouco emocionado, mas transformação de verdade só vem a partir da palavra de Deus. Negar isso é negar o soberano, como o texto diz. E chega a negar o soberano. Negar essa verdade que eu acabei de dizer é negar o soberano. Dizer que uma retórica, uma oratória, uma abordagem psicológica, médica, substitui o Evangelho, é um anátema, como Paulo diz aos Gálatas. É maldição. Não muda nada em sua vida. Não muda nada em sua vida. E todos, preste atenção, eu, você, todo sentado aqui, Felipe, Luísa, Sofia, Daniel, os meninos, todas as crianças,
todos pagam por isso. O versículo 2 diz assim: muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Respinga em todo mundo. Lá na sua família é um bom exemplo de gente que não quer saber de igreja, porque foi difamado o caminho da verdade. Sua igreja tem, não é? Quantas pessoas nós conhecemos, Vanessa? Você fala e fala assim, não é legal, mas outro dia. Não tem mais prazer na igreja, não tem mais prazer na palavra, desacreditam da eficácia da palavra, negam essa verdade, porque foi difamado o caminho da verdade. Por causa desses homens, foi difamado o caminho da verdade. Não foi difamado pelo aquele que pecou, porque a gente tenta atribuir um evangelho que não cresce, um evangelho que não alcança, porque aquele irmão pecou e escandalizou o irmão lá. Não, a Bíblia nunca diz isso. A Bíblia diz que será difamado o caminho da verdade por causa do falso mestre e do falso profeta. Aí eu digo para você, não era para nós fazer uma série de pregação assim, de uns 20 quarta-feira, falando só sobre esses cabras? Falando só sobre esses homens? Porque o prejuízo é muito grande. É a gente como igreja ficar, você imagina um barco contra a correnteza, todo mundo remando, você dá 10 remadas para frente, você custa avançar 2 metros, você volta 20. A impressão que se dá é essa. Muitos seguirão ele, muitos seguirão. O texto diz, muitos seguirão. Será? Todos pagam por isso, mas muitos seguirão. Muitas pessoas são atraídas por eles, porque eles usam a isca certa. Gente, um bom pescador sabe a isca certa. É um princípio de todo bom pescador, é saber a isca certa. E ele sabe a isca. A isca é para atrair um coração cheio de cobiça, um coração cheio de vitimismo e de emocionalismo. De cobiça não preciso explicar. De vitimismo eu quero explicar para você que eu não estou sendo duro com você, mas eu quero que você comece a cogitar a partir de hoje no seu coração a possibilidade de você não ser a vítima e você ser o causador ou a causadora dos problemas. O mundo, o falso profeta com as suas falsas doutrinas, ele quer falar que você é vítima até do pecado. Não é exatamente isso nas questões sexuais? Gente, as questões sexuais hoje, está faltando o marido, a mulher que adulterou, chegar em casa e pedir, e quem sofreu a consequência, virar e falar assim para o outro, você me desculpa, porque realmente você adulterou, você caiu em pecado, você agiu com imoralidade sexual, mas eu te peço desculpa, porque realmente é muito difícil. Não é. A gente tem que entender a responsabilidade, e a gente entender que é a nossa culpa, e a gente entender que, sim, quem disse isso, não é, mais uma vez, não sou eu. A Bíblia diz que o nosso coração é caído, o nosso coração é depravado. A Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia mostra quem nós somos. Aí você fala assim, nossa, mas que duras palavras são essas? Não é só. É porque você sabendo quem você é, fica muito mais fácil você pedir socorro pela coisa certa. Você sabendo quem você é, você tendo ciência assim, ó, certinho, fala assim, eu sou isso aqui, ó, sou mentiroso, eu sou desonesto, eu sou isso aqui, eu tenho problema com sexualidade, eu fico olhando mulher na rua. Jesus, vai me ajudando a lembrar, para me passar a lista para o senhor. A lista está aqui, agora pelo amor de Deus, socorro. Agora você vai pedir socorro por causa de quê? Jesus, eu sou a vítima. Jesus, você não é a vítima. Eu estou até a fim de te ajudar demais. Eu estou a fim de te abençoar demais, mas bora só ajustar esse pedido para que eu possa vir com graça sobre a sua vida. Para que a gente possa fazer como Bartimeu. A gente possa clamar por socorro, a gente possa fazer como Pedro, Senhor, afasta de mim, porque sou um homem pecador. E a gente não chega diante de Deus e diz assim, Senhor, eu sou vítima da sociedade, eu não tive oportunidades, eu não tive como fazer um vestibular, eu sou preto, eu sou branco, eu sou heterossexual branco, então eu sou um tóxico. Então, Jesus, não é culpa minha, não é culpa minha, é culpa do mundo, menos minha. É uma abordagem errada, é uma abordagem que pode estar atrasando a sua vida.
É uma abordagem que pode estar te impedindo de alcançar um relacionamento verdadeiro. É uma abordagem que pode estar errada da cura para a sua alma, da sua vida, chegar sobre você, sobre a sua casa. É um entendimento errado. É isso que as falsas doutrinas pregadas por esses homens causam em nossas vidas. A gente começa a ter uma visão sobre tudo errado, sobre nós errado, sobre o mundo errado, sobre a palavra errada, sobre Deus errado. Nós acabamos nos relacionando com Deus errado, nós não nos conhecemos e não sabemos o impacto que o mundo tem em nós. Gente, eu sou de um tempo. Eu sou de um tempo que eu era do mundo, mas minha avó, e eu sempre ouvia muitos casos. A turma da antiga era muito crente. E os caras não brincavam com o mundo, cara. Não tinha essa história. É porque a Bíblia não fala nada sobre bebida. Cara, não pode. Não pode. Mas a Bíblia não fala nada. Não pode, cara. Não entra por esse caminho. Não pode. Hoje nós estamos vendo, gente. Nós estamos vendo pastor falando sobre música do mundo, indo em show do mundo. Gente do céu, isso é loucura. Essa liberdade é loucura. Paulo falou assim: vocês podem, mas não edifica. Vocês podem, mas não traz proveito nenhum. Isso é uma ponte, é um abismo, chamando um outro abismo. Eu não estou querendo ser legalista, irmão, não estou querendo colocar versículo onde não tem. Só que a Bíblia fala sobre prudência. Então nós estamos vendo homens liberais nos dias de hoje, com um discurso de modernidade, com um discurso de uma teologia certa, liberando pessoas para voltar a viver uma vida que elas custaram sair lá de trás. Eu vi amigos meus voltarem a ser alcoólatras por causa de uma dose de vinho e 2 músicas na alvorada romântica. Eu não vi na internet. Eu tenho o telefone dele, e se eu abrir agora no status dele, tem uma garrafa de bebida. Eu vi esse homem na igreja comigo, eu cantei no casamento dele, eu vi a vida ser transformada, e eu vi ele voltando ao alcoolismo por causa de uma dose de vinho. Tem coisa na Bíblia, irmão, tem coisa que o pastor ensina, que ele lê. Na Bíblia, tem coisa que ele ensina que ele aprendeu de outras pessoas. Tem coisa que a gente ensina que a gente já viveu. Então, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Muitos seguirão. Um pescador sabe usar a sua isca. Na minha experiência, são muito poucos os casos, irmãos. São muito poucos os casos de problemas que as pessoas me contam, porque é assim, se um dia Deus te chamar para ser pastor, você vai lembrar dessas palavras. Quando as pessoas vão te contar o problema, muitas das vezes, ou elas são diretamente o problema, ou elas são parte do problema, ou elas agem sobre o problema, mesmo que inconscientemente, indiretamente, elas fazem parte do problema. Só que elas não percebem. A pessoa está contando o problema, você fala assim: você está pedindo desculpa? Porque isso você está contando, você está pedindo perdão já. Porque assim, ela está contando um erro, mas no entendimento dela não. E esses falsos entendimentos nos leva a ter os olhos fechados para casamentos, quando da maioria dos questionamentos dos homens com as suas esposas, os problemas são eles. Ou quando são suas esposas para o marido, o problema são elas. Quando o problema na nossa vida é dinheiro, muitas vezes a gente não percebe que somos nós os causadores sobre esse problema. Às vezes, irmão, preguiça, de verdade. Às vezes preguiça, e isso é algo que todos nós temos que lutar, eu tenho que lutar, preguiça. Muitas das vezes você não consegue enxergar o problema na sua frieza espiritual, você está longe de Deus, você está afastado de Deus, você não consegue ver mais a presença de Deus, e você quer terceirizar esse problema, porque foi o problema do marido, foi o problema do pastor, é o problema com o irmão, mas muitas vezes é o problema nosso, Mais uma vez, ao invés desses homens tratar a raiz, é de pirona em gotas para quem está sofrendo de câncer. Mas sabe qual é a ideia no final? Que eles querem que vocês não sejam curados. Uma ovelha curada, irmão,
é desafiador para um pastor, porque ele fica assim, uai, ele não me ligou essa semana? Como? Por que ele não vai me ligar? Aí você começa a ligar, aí você começa a perturbar. Está tudo bem? Está tudo bem. Está tudo bem mesmo? Fala, nunca cheguei nessa fase. Eu e o Robinho falo assim, uai, o que eu faço agora? Eu não sei como é que faz quando está tudo bem, não. Tem alguma coisa errado. Mas, na verdade, esses homens não querem que você sare. Muitos homens não querem que você sare. Sarar, curar, libertar, você ser transformado, é sua independência. É sua caminhada com Deus. Agora, existem também responsabilidades a quem segue esses homens também. Paul Washer diz que o castigo para a falsa ovelha é o falso pastor. O castigo para a falsa ovelha é o falso mestre. Porque, na verdade, uma ovelha de verdade, ela quer alívio para a sua luta. Eu quero um alívio, gente. Estou passando por uma luta. Eu estou. Minha esposa está com uns problemas de saúde já tem 10 dias. Ela não veio hoje, estava arrumando para vir no culto. Não veio. Com dores. Deitou e eu peguei os meninos e vim. Então eu quero um alívio para a minha agonia de hoje. Eu mandei no WhatsApp na hora que eu estava. Eu quero uma resposta, eu quero um alívio. Só que eu quero respostas, alívios como esse, como todos os outros na minha vida, eu quero através da verdade. Eu não quero um alívio para me sentir bem, para me conseguir romper a semana. Eu não quero um alívio no domingo para que eu possa aguentar até o domingo que vem. Eu quero ser transformado de verdade. Como a oração de Davi, que Davi fez em Salmo 51, Senhor, limpa-me, até que eu fique mais branco como a neve. Ele não disse assim, Senhor, só resolve essa bagunça que eu fiz nesse adultério de Betseba. Resolve só isso para mim, tá bom. O resto nós vamos administrando. Ele falou assim, não, agora que eu cheguei nesse ponto, eu quero uma transformação por completo. Eu quero que o Senhor entre no mais íntimo do meu ser, do meu coração, e faça uma transformação de verdade, que o Senhor me limpe de verdade. Nós que gostamos de gambiarra, gente. Deus não faz gambiarra na vida de ninguém. Se abriu a porta para ceiar com Ele, Ele vai mudar. Ele vai transformar a sua vida por completo. Deus não é um Deus de ficar chegando e falando assim, não, passa só uma tinta aqui por cima, está meio descascado aqui, mas só nós dá uma pintadinha por cima aqui, uma mão de cal aqui nessa parede, tá bom. Não, Deus não. Deus lixa, passa massa corrida, pinta bonitinho. Deus faz tudo certo, só. Deus faz tudo certo. Mas a falsa ovelha, aquela pessoa que quer buscar um relacionamento falso com Deus, ele quer um alívio só na hora. Quem lembra dos 10 leprosos? 10 leprosos. Era 10 homens mortos. Lepra não é igual Covid, que ainda tinha uma chance. Lepra não é igual uma gripe que você toma um analgésico. A lepra era uma sentença de morte. Tinha 10 homens ali, é só uma questão de tempo. Vocês olhavam, se eles estivessem diante de nós, falavam assim, 10 homens mortos ali. Eles estão mortos. A vida para eles acabou. Não tem expectativa mais não. Os 10 são curados. Só um volta para agradecer e ele andou com Cristo Jesus. Ele andou. Ele quis um negócio um pouco maior. A fé dele vai além da fé da bênção. Existe sim um nível de fé de receber, de ver Jesus fazendo um milagre na vida. Muitas pessoas em Israel, Jerusalém, viram esse milagre, viram Jesus fazendo milagres, mas poucos teve um milagre de andar com o Senhor. Pouco como Bartimeu, como esse leproso, como os apóstolos, pouco como a mulher que foi pega em adultério. Poucos andaram com Jesus, poucos tiveram a fé para andar com o Senhor. Uns quiseram só um alívio imediato. Fica uma pergunta para nós. Será que na hora que Deus falar assim, amém para o que você está pedindo, você não vai embora pelas portas, não? Será que quando a vida ser transformada, você não vai dar as costas para Ele, não? Será que na hora que o Senhor disser sim para você, dizer sim para mim, será que a gente não vai simplesmente falar assim, é porque agora não estou tendo tempo?
Poxa, agora porque eu estou trabalhando e eu não estou tendo tempo agora, mas eu estou daqui da minha casa, porque afinal de contas, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus está aqui na minha casa, passou nessa hora, ainda tenta, né, Robin? Ainda tenta usar teologia ainda para tentar dizer. Sabe o que em Isaías 30 diz, versículo 9 e 10, esse povo é rebelde. É uma sentença de Deus. Deus declarando um juízo sobre um povo muito, mas muito teimoso. Esse povo é rebelde. Seus filhos são mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, abre aspas, não tenha mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Vê se a gente não chegou nesse tempo. Vê se a gente não se cumpre aquilo que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Chegarão tempos que negarão a sã doutrina, mas ajuntarão para si, chamarão para si falsos mestres, homens que falarão aos seus ouvidos e trará coceiras a seus ouvidos, agradarão aos seus ouvidos. Olha o que o povo de Israel diz: não revelem o que é certo, falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Profetizem ilusões. São isso, são ensinamentos sedutores. Se não fosse tão difícil de romper, preste atenção. Uma análise simples de tudo que nós estamos falando. Se não fosse tão difícil de lidar com isso, se não fosse tão difícil de entender, tão difícil de abordar, tão difícil de compreender, de nos livrar, se não fosse uma armadilha que estivesse muito fácil para a gente cair, se não fosse algo muito perigoso para nós, Jesus gastaria as suas palavras no Sermão do Monte, gente, com isso? As palavras mais importantes do nosso Senhor, Jesus falaria assim, gente, isso não é tão importante, deixa isso para lá, eu vou falar outras coisas. Mas Jesus gastou um tempo no seu sermão mais importante, nas suas palavras declaradas nessa terra mais importante, para nos livrar, para a gente ter cuidado, para que o seu povo pudesse ter cuidado disso, porque é muito difícil, são ensinamentos sedutores. A igreja de Jim Jones, nos Estados Unidos, em 1978, eles tinham, presta atenção, piscina aquecida, na igreja, piscina aquecida, faculdade paga, assistência social, médico em casa, tinha espaço para crianças, mas era um negócio mais lindo do mundo. Eles davam carvão para as pessoas, para que as pessoas mais humildes passassem o inverno nos Estados Unidos. Eles ajudavam as pessoas, ajudavam a sociedade, a própria mídia, os políticos elogiavam, falavam assim, Jim Jones realmente é um verdadeiro homem de Deus. Em 1978, 918 pessoas se mataram de uma vez com a ordem desse homem. Gente, nos Estados Unidos foi o maior desastre que já aconteceu, a maior catástrofe, a maior matança que já aconteceu foi com esse cara, da igreja de Jim Jones, uma igreja protestante, com viés cristãos, igual nós aqui, ó. Aquele discursozinho bom, aquele homem bom, que ajudava as pessoas, sabe? Essa ideia que você tem de igreja, que igreja boa é aquela igreja que ajuda as pessoas, ajuda os pobres, ajuda não sei o quê. Não nego que a igreja precisa fazer isso, mas não é essa a principal função da igreja, trazer alimento físico, mas alimento espiritual para aqueles que estão cativos, proclamar a liberdade àqueles que estão presos. Essa é a função da igreja. Mas esse homem convenceu 918 pessoas a tomar um ponche de frutas envenenado. No mês de junho do ano de 1978, 918 pessoas morreram. Só o 11 de setembro que supera assim um desastre que comoveu a nação, como esse atentado de Jim Jones. Outros movimentos, aproveitando falando aqui do pós-reforma, surgiram os pietistas, os quakers, que abandonaram a palavra de Deus. Eles disseram assim, vamos romper com o protestantismo. O protestante está pregando muita doutrina, né? Esse negócio de sola escritura, justificação pela fé, o que é importante é viver em comunidade e todo mundo amar uns aos outros. Foram movimentos que houve grandes prejuízos para a igreja. Exemplo da uma igreja de Tiatira.
Pregamos sobre Éfeso, domingo, mas acontece algo interessante na igreja de Tiatira. Diz assim: no entanto, contra vocês, Apocalipse 2:20, diz assim: no entanto, contra vocês tenho isto, vocês toleram, olha a palavra, vocês toleram Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos ela induz, com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a come alimento sacrificado a ídolos. Era uma igreja bacana, é uma igreja que Jesus elogiou por muitas coisas, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, mas tinha uma mulher que induzia. O texto diz assim: vocês toleram, eles eram coniventes, é o que nós não podemos ser hoje, com a falsa doutrina, com a inverdade, com aquela mentira que é pregada nos altares hoje. A gente não pode ser conivente. E o texto continua dizendo assim: negam o arrependimento e o caminho da verdade. O único caminho da verdade, o único caminho para um pecador é o arrependimento. Não existe para um pecador uma solução que não seja o arrependimento. Para um pecador como eu e como você, a solução não é dizer em primeiro lugar que Deus te ama, é dizer que você precisa se arrepender. Foi assim que Jesus e os apóstolos fez. Foi assim que a igreja sustentou a sua palavra durante todos os anos. Por que você precisa se arrepender? Porque você pode estar se aproximando de Deus, como aconteceu comigo, de uma forma com a intenção errada. Sabe por que eu corri para os pés de Jesus? Porque minha esposa ia me deixar, com 1 ano de casado. Nós temos 14 anos de casado. Quando um possível divórcio aconteceu, eu corri para Jesus por causa do divórcio. Primariamente, eu não queria ele. Meu desespero era: eu quero o meu casamento. E sim, não tem problema, Jesus te aceita. Mas Jesus quer que você se arrependa dos seus pecados. Não que você venha correndo, desinteressado nele e querendo que ele faça só as bênçãos. Jesus quer um processo completo no seu coração. Gente, se isso no mundo não dá certo, quantas mulheres a gente vê, a gente ouve, vê filme, novela, tentando dar o golpe da barriga. O homem não gosta dela, ela vai engravida, para ver se o cara vai amá-la e vai casar com ela. Essa história é mais clichê da face da terra. Com Jesus, cola, gente, um negócio desse, a gente chegar aqui em Jesus: nossa, pastor, estou vindo à igreja porque eu estou com... Não, você foi atraído por isso, mas seu principal motivo está aqui é Jesus. Seu principal motivo está aqui é Cristo Jesus. Aconteceu comigo. Todo homem está longe de Deus. Nenhum pecador nessa terra, ninguém vem atraído por Cristo. Eu vim por Jesus. Primariamente não. Depois que você descobre Ele, depois que você arrepende e recebe o dom da fé em seu coração, aí você começa a trilhar um caminho certo. Mas ninguém sai da sua casa um dia, nenhum homem na sua mazela, no poço de lama, levanta e fala assim: vou a Deus, vou a Cristo Jesus. Lembra da história do filho pródigo? Ele não voltou por causa do pai, ele estava passando aperto. Ele falou assim: eu vou, talvez meu pai me trate como um empregado, porque lá os empregados comem, e eu estou aqui comendo as alfarrobeiras que os porcos comem. Chegando lá, ele descobre quem era o pai. Na sua caminhada com Jesus, você vai descobrir, se não já descobriu. É a verdade. Negam o arrependimento e a verdade. A verdade é a única coisa que nos protege. Se você se afastar da verdade, o próximo passo, a Bíblia tria um caminho para você: a idolatria e a imoralidade sexual. Seja em qualquer estágio, seja dentro a imoralidade sexual dentro do casamento, fora do casamento, ou em qualquer estágio, em qualquer esfera da sua vida. Paulo diz: por isso Deus os entregou em impureza segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram
a coisas e seres criados em lugares do Criador. Paulo fala assim, olha, Deus entregou vocês à imoralidade e vocês começaram a adorar seres criados ao invés do Criador, porque vocês trocaram a verdade pela mentira. Vocês não foram enganados, vocês sabiam da verdade e quiseram a mentira. Algumas versões dizem, vocês suprimiram a verdade, vocês abafaram a verdade, vocês tinham posse dela, mas vocês rejeitaram ela. É um juízo que pode vir sobre a nossa vida, quando a gente ignora que existem homens pregando mentiras lá fora, que homens querendo enganar, nos afastar e deixar de acreditar que há uma verdade de Deus. Nesse mundo relativista, há uma verdade de Deus. Há uma verdade de Deus. Você pode ficar de pé para a gente orar? Eu quero falar para você que o Senhor nos disse que o único jeito para a gente nos livrar disso, a gente se achegar a Ele. 1 João diz assim, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Aquele que nasceu de Deus, aquele que ama a Deus, aquele que recebeu o Senhor como Salvador da sua vida, aquele que recebeu a adoção de filho, aquele que se agora pela graça do Filho, do Cristo, pode ser chamado de filho, esse agora reconhece aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do mundo. Querido, Deus quer capacitar você essa noite, para você viver isso, para você viver as coisas que são de Deus, para você não entregar o seu ouvido, o seu coração a qualquer um, para você não entregar o seu ouvido, a sua mente, o seu coração, as suas ações a qualquer um, a qualquer verdade, a qualquer doutrina, para que a sua família, você não entregue a sua família, seus filhos. Proteja a sua casa, querido, proteja os seus filhos, proteja o seu casamento com a verdade, proteja todas as áreas da sua vida, proteja o seu coração, as suas emoções, proteja a sua mente, proteja os seus pensamentos com a verdade. É a verdade de Deus que te trouxe aqui. Ei, é a verdade de Deus que te trouxe aqui, é a verdade de Deus que te atraiu, e é essa mesma verdade que vai te manter na rocha que é Cristo Jesus. É essa mesma verdade que vai te sustentar, é essa mesma verdade que vai te sustentar no dia de um problema conjugal, é essa mesma verdade que vai te sustentar num dia com problema com os filhos, na criação dos filhos, onde você vai pedir sabedoria, e é sobre a verdade que você vai ter a solução. Quando o desespero, quando as lutas financeiras virem sobre a sua casa, é a verdade que vai te sustentar. Quando o seu emocional, quando a síndrome do pânico, quando a depressão vier, é a verdade que vai te sustentar. Quando o desespero de alma, quando todas essas vozes dentro da sua mente soltas, falando ao mesmo tempo, todos esses pensamentos bagunçados, é a verdade que vai trazer calma à sua alma, é a verdade que vai trazer esse bálsamo sobre a sua alma. É a verdade de Deus que te sustenta, é a verdade de Deus que sustentou o mundo, é a verdade de Deus que mantém o mundo de pé, é a verdade que vai salvar o homem, e Cristo é a verdade. A verdade se revelou a nós não em folhas, mas através do Jesus Cristo encarnado e andando sobre essa terra. A verdade não é relativa, a verdade é uma pessoa, a verdade andou nessa terra. Cristo é a nossa verdade, Cristo é a nossa verdade, a verdade que nos sustenta, que nos salva. Aleluia, Jesus.
Pai, no nome do Senhor Jesus. O Senhor disse que o Teu Espírito Santo nos convenceria de toda a verdade, Pai. Senhor, estamos expostos, Senhor, e muitas das vezes somos seduzidos e arrastados por esses homens, meu Pai. Senhor Jesus, nos proteja, Deus. O Senhor disse que estaria conosco até o fim dos tempos e nos protegeria. Proteja os nossos filhos, Pai. Proteja, Senhor, os nossos filhos de toda a ideologia. Proteja, Senhor, as mulheres de toda a ideologia, Senhor, de tudo aquilo que tem afastado elas do Teu propósito. Pai, em nome de Jesus, proteja os homens. Senhor, dê sabedoria, discernimento, força. Senhor, há uma nação de sacerdotes, Deus, clamando pelo Senhor, por uma vida transformada. Jesus, é isso que te pedimos, Pai. E é isso que cremos no Senhor, cremos na Tua verdade, declaramos, Senhor, com a nossa boca que cremos na Tua verdade, cremos na Tua palavra, Senhor. É isso que te pedimos, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe você, querido. Amanhã, eu perdi aqui, o Júnior falou do Clube do Livro amanhã? Tem Clube do Livro amanhã. Em nome de Jesus, te espero no sábado, para a gente poder entender mais um pouco da história da nossa igreja, e domingo para nós cultuar e louvar o nome do nosso Senhor Jesus. Domingo é Santa Ceia, amém? E domingo, cear com Jesus. Ô irmão, Jesus vai fechar todas as portas esse final de semana, para você não ir para lugar nenhum, só vir para a igreja, adorar o Senhor. Deus te abençoe, e até o próximo culto.